Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, vamos então para a segunda aula, né? A aula sobre modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. E aqui está o nosso primeiro slide, né? Vamos ver o que a gente vai falar sobre ele. Primeira coisa, o Zygmunt Bauman é um polonês, né? Muito usado aí nas redações. Ele vai trabalhar para nós dois conceitos. Ele vai começar com o conceito de pós-modernidade, já vou riscar aqui para vocês, que apesar da gente poder utilizar em outros contextos, como o contexto artístico, na filosofia que ele está criando, ele abandona esse conceito, porque ele acredita que para existir uma pós-modernidade, a gente tem que ter acabado o período de moderno. E o período de moderno, segundo ele, não acabou. Porque para ser moderno, por exemplo, a gente tem que ter um excesso de racionalidade, a gente tem, né? A gente tem que ter um domínio técnico da reprodução das coisas, a gente tem, né? A gente tem que ter, de alguma forma, a gente tem que ter superado os valores que se iniciaram lá com a Revolução Francesa, né? O princípio da liberdade e tal. E tudo isso continua. Então, nós não acabamos a modernidade para chegar na pós-modernidade. Então, ele troca esse conceito para chamar de modernidade líquida. O que é o líquido? O líquido é uma propriedade da matéria que ela vai tomar a forma que ela está naquele recipiente, da forma do recipiente que ele está. Então, por exemplo, você tem ali um copo de água, um copo de vidro, você coloca água dentro dele. Qual é a forma que a água vai tomar? A forma do copo. Você tem, por exemplo, uma bacia, você joga a mesma água na bacia, ela vai tomar a forma da bacia. Você tem agora um cilindro, a água vai tomar a forma do cilindro. E é assim, ele viu que isso é assim também nas nossas relações interpessoais. Nós utilizamos uma linguagem específica para conversar com as pessoas que a gente se relaciona, utilizamos uma linguagem específica para falar com o professor, para falar com o pai, para falar com o namorado, com a namorada. Então, ele vai dizer que essas condições de resiliência que nós temos, de adaptação, ele vai chamar isso de liquidez. E da mesma forma, imaginemos agora a metáfora de uma torneira, imagine você sendo a água, né? Alguém abre a torneira e a água escorre pelo chão. Ou seja, não há mais uma segurança de que as nossas relações serão consolidadas, serão sólidas, serão fixas e eternas, né? No mundo de Bauman, as nossas relações são efêmeras, são líquidas, tá? Então, o que que ele faz? Ele faz análise da força normalizadora da sociedade. Ele analisa o totalitarismo, os genocídios, as ditaduras, além do consumismo. E a partir dessas análises, ele vai perceber que no mundo moderno tudo se esvai, né? Há uma evaporação do social. O que que é isso? Vamos imaginar que a minha mãe se casou há 55 anos atrás. E ela ganhou, um dos presentes que ela ganhou foi uma tesoura Tramontina. E com essa tesoura ela fez roupa para a família inteira, para primos, para netos e bisnetos, né? E a tesoura existe até hoje lá na casa da minha mãe, do mesmo jeito, com a mesma competência e funcionando. O mundo hoje, mundo líquido, ele não suporta uma coisa duradoura há tanto tempo, porque isso vai desempregar pessoas na fábrica. Então, os nossos produtos são usados com tempo limitado. A gente chama isso de obsolescência programada. Então, se você comprar hoje uma tesoura, mesmo que seja da marca Tramontina, ela não vai durar 55 anos. Ela vai desmontar antes, ela vai abrir, vai perder o corte, né? O telefone que minha mãe tem na casa dela é o mesmo que ela teve desde a primeira vez que teve um aparelho. Sabe aqueles aparelhos antigos de rodela? Ela tem lá até hoje, né? E o que que acontece? Você já deve ter comprado mais de um celular, porque mesmo que o seu celular esteja funcionando, a cada nova versão daquele sistema operacional, ele vai ocupar mais espaço no seu celular. Isso vai fazer você com que você tenha que comprar um outro celular à medida que você precisa de mais aplicativos e não tem mais espaço. Então, mesmo se o celular funcionando, você tem que comprar outro. E assim funciona com tudo. Então, a tecnologia, essa força, né, vai fazer com que nós tenhamos uma percepção de bem-estar pelo uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, uma fragmentação da vida social. Então, essas pessoas aqui, elas não estão interagindo entre si, elas estão interagindo com outras pessoas que não estão nessa mesa, tá? Vamos ver como é que ele enxerga, então, essa vida. Então, a modernidade vai ser proposta por ele como aquilo que mostra o que é ordem, aquilo que é muito bem definido, o que que é recomeço ou começo de alguma coisa e a finalidade, por que que eu faço. Uma
séria confiança no Estado. O Estado era aquele que daria emprego, que daria. Minha mãe mesmo falava que era para eu me formar, prestar um concurso e trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou na Petrobras. Então, na cabeça dela, o Estado era uma coisa sólida, tá? E isso era traduzido de uma forma segura e concreta. Isso também nas nossas relações, né? Por exemplo, um sujeito da minha idade, com 40 anos, né? Quando ele namorava de uma forma a chegar ao casamento. Cada vez que você terminava um namoro na minha geração, as pessoas, o casal em si, entravam em luto, né? Porque a gente se sentia incapaz de fazer o outro feliz. Hoje, seria muito estranho, né? Se a gente pudesse, por exemplo, se casar com a primeira namorada. É possível isso, né? Mas isso é uma coisa que não é, talvez, mais comum, porque as relações não são mais seguras e não são mais concretas. Então, há um experimento do mundo, como há um experimento de consumo. Então, do mesmo jeito que você vai no seu, vamos imaginar, você vai no seu Instagram, né? E você vai rodando fotos, dando likes. Oh, essa eu gostei, essa eu gostei, essa eu gostei, essa não passa, essa eu gostei, essa eu gostei, essa não passa. A gente vai fazendo isso também, segundo o Bauman, na nossa vida real, né? Você vai encontrando com pessoas. Essa eu gostei, eu fico mais um pouco, não gostei, tchau, próximo. O Tinder é um exemplo disso, né? Você vai passando, 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 como se você estivesse olhando um cardápio dentro de um restaurante, procurando aquilo que mais te apetece. Então, você transforma a sua relação de consumidor com mercadorias em relações interpessoais. Isso, o Bauman vai dizer que não existia no período chamado de moderno, mas vai existir no período chamado de pós-modernidade. Então, na pós-modernidade, nós vamos ter a dissolução da autoridade. Nós vamos ter agora o foco no processo, então não é mais a finalidade, não é o recomeço, o processo é importante, é como eu me relaciono com a pessoa, o que que vai dar, eu não sei, mas nesse momento eu estou feliz, então vou continuar aqui, né? Nós não temos mais uma crença de que o Estado será aquele que resolverá todos os nossos problemas, pelo contrário, muitos eleitores que eu conversei, muitos cidadãos, né, conversaram em quem você vai votar. Aí eles diziam assim, olha, eu não vou votar no fulano, eu vou votar contra o fulano. Então, veja, eu não escolho aquele que é o melhor para o Estado. Eu estou desconfiando que os candidatos e o próprio Estado sejam realmente importantes, concretos e sólidos, e por isso eu, ao desconfiar, voto por exclusão e não por primeira opção. Tá? E vamos ter uma experiência do consumo muito grande. O Lipovetsky vai chamar isso de hiperconsumo, uma sociedade que é hiperconsumista, tá? Então, a gente precisa quando eu ia em festa, por exemplo, minhas festas eram, quando eu era em festa de escola, né? Era no sábado à tarde. Era, por exemplo, das 3 da tarde, 4 da tarde, até 8 da noite. 9 no máximo, depois tinha que ir para casa. Isso tinha que ser na casa de alguém, conhecido já dos meus pais, né? Os filhos também frequentavam as duas casas. Eu ia para casa dos meus amigos iam para a minha. Esse era o nosso jeito de passear, de fazer festa. Depois, assim, eu vi que a juventude ela vai fazer uma festa cada vez mais extensa, né? Então, por exemplo, né, a gente viu aí o que aconteceu em Gaza, no Hamas, um monte de jovens estavam numa rave. E rave é uma festa que tem uma duração muito grande, né? 24 horas, 36 horas de festa. É o hiperconsumo. E tem jovens, né, que antes da festa vão para o esquenta, uma pré-festa da festa, e depois vão para o esfria, que é a pós-festa da festa. Ou seja, é como se nunca pudesse acabar a sensação de consumo, porque senão eu não existo enquanto sujeito, eu não consigo viver no mundo fora da experiência do consumo. E a experiência do consumo ela é constante, ela tem que ser repetitiva e por isso ela é artificial, né? O Bauman vai melhorar esses conceitos aqui para nós, né? Quando ele fala da construção dessa pós-modernidade. Então, ele diz que por causa dessa experiência de consumo, as nossas relações interpessoais, a nossa construção identitária vai ficar maculada. Por quê? Não vai haver mais vínculos duradouros, apenas possibilidades, tá? Então, por exemplo, né, vocês estão estudando aqui hoje, de repente você fala, eu vou para Ribeirão. Aí seus amigos, eu faço outros lá. Porque não há vínculos mais duradouros, né? Pode ser que você tenha amigos aí de 10 anos, que estudou com você já desde muito cedo, tal, mas não há mais a segurança de que ele vai continuar presente na sua vida e vivenciando as mesmas coisas. Mesmo porque
A TV aberta, por exemplo, na minha época, era a única forma da gente se conectar com o mundo. Então, conversar com o menino do Rio Grande do Sul e o menino do Amazonas, a conversa ia ser sobre o show da Xuxa, sobre o Jornal Nacional, sobre futebol, e era tudo que assim, a porta de contato era essa grande bolha chamada TV. Agora, cada um tem sua lista de Netflix, cada um tem a sua lista de Instagram, cada um tem as suas possibilidades e desejos, e nós estamos presos agora não numa grande bolha, mas numa micro bolha. Então, as pessoas que não participam dessas suas escolhas, né, elas são excluídas. E a gente vai tentar se aproximar de pessoas que consomem o mundo da mesma forma que a gente consome. Como é muito difícil achar isso, achar uma pessoa que tem a mesma lista de Netflix que você tem, os mesmos algoritmos no Instagram que você tem, a gente acaba experimentando as pessoas como experimentando mercadorias, tá? Então, por isso, essas possibilidades são impermanentes. Nós não temos mais segurança nenhuma. Eu não tenho segurança de que vou estar com vocês no ano que vem. Vocês não têm segurança de que vão estar no colégio no ano que vem. Nós não temos a segurança de que vamos estar vivos no próximo segundo. Ou seja, quem a gente namora vai estar com a gente na próxima semana. Quer dizer, tudo é muito inconstante. Por quê? Os laços agora, por serem permanentes, eles não são autênticos, eles são dissimulados, né? Então a gente, segundo ele, né? A gente finge que está feliz, finge que... Mas enquanto está dando prazer na experiência do consumo do outro em si e em nós, realmente é possível ficar junto. Depois que a experiência de consumo ela se esvai, aí a gente vai buscar outras possibilidades. Então, as identidades, na verdade, são máscaras que se derretem, porque o mundo é líquido, né? Aqui eu tenho aqui um quadro, né? Uma experiência, uma obra de arte, que nós temos um monte de homenzinhos de gelo, tá? Que eles só sobrevivem por meia hora. As pessoas vão passando e vão percebendo que essa experiência de contato com o outro é rápida, é meia hora, o sol vai bater ali, eles vão derreter, né? E aí você olha, quando essas pessoas olham essas experiências, elas também deixam de se conviver entre si. E aí essa convivência fragmentada faz você ser esse bonequinho que se esvai com o sol, né? Que passa, né? Rapidinho, certo? Então, a modernidade é um processo em construção, inconcluso, tá? Desculpe, não é modernidade aqui, né? É a pós-modernidade. A modernidade é concluso, a pós-modernidade não. A pós-modernidade é que é inconcluso. A modernidade era firme, né? Então, aqui, ó, esse monumento, né, de Berlim, na Alemanha, diz: são miniaturas de gelo e homens e mulheres sentados em escadarias em locais famosos que derretem em 30 minutos. A obra faz parte de uma intervenção urbana iniciada em 2001, propondo a análise do papel dos monumentos das cidades através da inversão. No lugar de um herói, um anônimo. No lugar de uma pedra, algo efêmero como gelo. Tudo em escala oposta monumental. Então, antigamente, como é que era uma escultura? Grande, de pedra e para sempre. Tipo uma estátua egípcia, tipo um monumento grego. Agora não. Uma estátua pequenininha, sem expressão, que se derrete, quase ninguém vê, né, passa pelo mundo, né? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantos deles vão ser jogadores de futebol como o Neymar? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantos deles serão vistos, percebidos, aclamados, virarão Elon Musk ou, sei lá, ou outra celebridade qualquer? Nós vamos só preencher o mundo, e para preencher o mundo buscando felicidade, para ele é via consumo. Ok, então essa nova identidade. Nessa nova identidade, nós vamos ter, segundo ele, né, o consumo como medida de uma vida bem-sucedida, livre e feliz. Então, se o consumo é a via de construção de uma identidade, onde se constrói? Onde se vende coisas. Então, é no shopping que se há a cura dessa ausência de si mesmo. Como eu não consigo existir por mim mesmo, eu vou me saciar no consumo. Então, eu vou ter que comprar o carro mais bonito, eu vou ter que comprar a roupa mais bonita, eu vou ter que ter a vida excêntrica a ponto de ganhar mais likes, para que as pessoas percebam que eu atingir o grau máximo de felicidade, que é comprando a maior quantidade possível de pessoas. Isso faz, de pessoas não, de coisas. Isso faz com que a gente, por exemplo, aplauda o Neymar quando ele usa um headphone totalmente de ouro, né? A gente pode dizer, nossa, o headphone é de ouro. Mas se o princípio básico do headphone é fazer você ouvir, sendo de ouro ou sendo de plástico, você vai conseguir ouvir da mesma forma. Só que a gente acha que comprando de ouro, seremos exatamente um exemplo dessa vida bem-sucedida, dessa vida feliz, né? Porque o consumo é que te dá a identidade. Então, as mercadorias tomam o lugar dos bens que são inegociáveis.
como eu não tenho amor, como eu não tenho amizade, como eu não tenho respeito, eu adquiro algo que eu considero semelhante a isso por meio da minha escala social, da minha escalada social. Isso é o que o Bauman está dizendo, certo? Então, aqui nós vamos ver essa vida de consumo, né? Então, Instagram para cachorro, por exemplo, esse cachorro aqui, ó, ele tem 120 mil seguidores, né? Ele tem festa de aniversário, agora a gente tem champanhe para cachorro, chocolate, escova de dente, o cachorro dorme na cama, o cachorro recebe os amigos em casa, ele faz amigo secreto no Natal, né? Quer dizer, ele tem toda uma identidade, né? Uma identidade com nome, sobrenome, né? Porque ele é um integrante agora da família. Então, de alguma forma, houve uma substituição, né, do próprio humano, né? Olha só, fim e consumo seria, então, o fim, né? O consumo, que é o, né? O consumo seria, então, o mundo gasoso? O mundo gasoso é uma expressão minha, viu, gente? Se o Bauman está falando de modernidade líquida, eu estou imaginando aqui como seria uma modernidade gasosa, né? Modernidade gasosa seria o momento em que as pessoas estariam muito mais afastadas, né? Porque as moléculas de gás são mais afastadas. Então, a gente vai perder totalmente o contato saudável com a humanidade. Olha esse exemplo de jornal aqui para vocês, ó. Indiano vai preso, vai processar os pais por ter nascido sem ser consultado. Se a humanidade fosse extinta, a Terra e os animais seriam mais felizes, afirmou Rafael Samuel em entrevista à BBC. Então, veja, assim, a ideia de que há uma aversão à ideia de ser humano aqui, porque só se é humano no consumo. Quando não se pode consumir, as relações interpessoais são fragmentadas, né? Olha, japonês gasta 75 mil dólares, né, reais, né, para se transformar em cachorro de raça coreana. Então, isso aqui é uma pessoa que fez uma cirurgia e foi colocando camadas, né? E essa pessoa virou isso que você está vendo, né? É, Aqui nós estamos vendo uma ideia de Matrix. Imagine que daqui a alguns, talvez vocês, né, vão vivenciar isso. Vocês não vão precisar sair de casa, vocês vão trabalhar do quarto de vocês, e do quarto de vocês, vocês vão acessar o mundo virtual onde vocês trabalham. E no mundo virtual, vocês vão conversar com outras pessoas que estão lá em forma de avatar. E lá vocês vão brigar, vocês vão amar, vocês vão sair, né, vocês vão ao cinema, vocês vão tomar sorvete, vocês vão comprar casa no mundo virtual. Isso eu estou chamando agora de mundo gasoso, que é uma extensão do que o Bauman está dizendo, tá? Estou inventando uma nova teoria aqui para vocês, tá? Olha aí, né? Vamos fazer uma live NPC, né? Flores, I love you. Então, as pessoas estão fazendo isso aqui não porque elas gostam, mas porque elas precisam de dinheiro para consumir. Então, elas fazem esse tipo de live, né? Elas se degradam enquanto humanos, porque na cabeça da humanidade é possível pagar por entretenimento. E se elas estão recebendo para fazer isso, elas vão depois consumir. E para consumir, então, a gente se degenera, né? Segundo o Bauman. Olha aqui, ó, pessoas que se identificam como cachorros fazem protesto em Berlim. Elas estão usando só máscara, parecendo um monte de Anubis aqui andando, né? E elas vão fazer protesto como? Latindo. Au, 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 né? Porque, o grupo Canibings se reuniu em uma estação ferroviária de Postplatz, em Berlim, na Alemanha. Então, tá aqui, né? Reivindicando o seu direito de ser cachorro. Veja que um bicho, a gente viu do existencialismo, nunca faz isso, né? O cachorro não vai reivindicar o direito de ser humano, ele nem tem consciência disso. Mas o ser humano experimenta, né? Porque a vida está tediosa, a vida não basta para ele, certo? Bom, acho que é isso, né? Então, eu espero que vocês agora tenham condição de fazer uma prova bacana. A gente se encontra aí semana que vem. Tchau, tchau.